É verdade que a história de um menino feito de madeira, que o nariz cresce cada vez que conta uma mentira, tem um final feliz nas versões mais recentes, não é? Ele salva o seu criador, aprende com os erros e até se torna um menino de verdade. Só que não foi assim que Carlo Collodi concebeu Pinóquio na década de 80 do século XIX. O boneco nasceu como um personagem manipulador, sem responsabilidades, que enfrenta a morte uma série de vezes e até comete um assassinato. Para você entender melhor o que acontece na história original, você precisa vir comigo até Toscana, na Itália. Na época em que um carpinteiro chamado Mestre Cereja encontrou um pedaço de madeira falante. A ideia do Mestre Cereja era usar o tronco para esculpir a perna de uma mesa. Só que depois de descobrir sua propriedade especial, o carpinteiro decidiu entregá-lo de presente a seu vizinho, o famoso Gepeto, que você tanto conhece. E é aqui que a história do Pinóquio começa. Pobre, humilde, Gepeto tem a ideia de esculpir uma marionete mágica para ganhar rios de dinheiro com espetáculos ao redor do mundo. Mas, como eu posso dizer, a marionete que ele estava prestes a criar não tem muito a ver com o personagem dos filmes da Disney, hein? O boneco original era, na melhor escolha de palavras, um grandíssimo malandro. E já dava para perceber isso enquanto Gepeto esculpia. Primeiros olhos que se moviam como os de um ser humano e ficavam olhando o carpinteiro com curiosidade. Depois o nariz, que cresceu sozinho, sem que Gepeto fizesse alguma coisa. E a boca em seguida, que logo formou um grande sorriso, repleto de dentes, quase como se estivesse debochando do ser humano. Quando o carpinteiro terminou de esculpir os pés, o boneco começou a chutar Gepeto. E assim que seus braços e pernas tomaram forma, Pinóquio saiu correndo pela porta da casa e fugiu para as ruas da cidade. Em meio à bagunça que o boneco fez, o carpinteiro correu atrás para levá-lo de volta, mas acabou sendo preso pelas autoridades como suspeito de maltratar Pinóquio. Agora, sozinho, o boneco decide voltar para casa em busca de alguma coisa para comer. E é nesse momento que aparece um personagem muito conhecido nas histórias: o Grilo Falante. Só que a participação dele não dura muito. Depois de se estressar com a bronca que o Grilo deu, dizendo que era muito perigoso ser desobediente, que deveria estudar para ser alguém na vida e não ser teimoso, Pinóquio pega um martelo pesado e arremessa no Grilo, matando o pobre animal na mesma hora. Ele matou o Grilo. Pinóquio matou o Grilo. Depois, o personagem fracassa ao tentar preparar alguma coisa para comer e adormece em cima de uma espécie de fogão aceso. Isso faz com que ele tenha os pés queimados e precise que Gepeto conserte. Para a sorte do boneco, o carpinteiro acaba sendo libertado da prisão no dia seguinte e volta para casa. Agradecido pelos pés novos, Pinóquio promete que irá se comportar e até demonstra interesse em ir para a escola para a surpresa de Gepeto. O carpinteiro, então, decide organizar
tudo para que o seu... como diríamos? Filho. Não, criação. Como podemos chamá-lo, não é? Bom, para que Pinóquio fosse estudar. O senhor dá uma roupa para o boneco e até vende seu único casaco para comprar um livro escolar. Só que nada adiantou esse sacrifício. Nada. Já que Pinóquio vende o livro para comprar o ingresso de um show de marionetes. Durante o espetáculo, ele é identificado pelo mestre dos bonecos e quase é morto pelo cara por chamar mais atenção do público do que suas próprias marionetes. Só que aquele não era o dia em que Pinóquio encontraria seu fim. Não, não. Bom, ao menos não nesse momento da história. No caminho para casa, o boneco de madeira dá de cara com um gato e uma raposa que moravam na região e tinham conhecimento de que nosso protagonista estava com algumas moedas no bolso. Os animais tentam roubá-lo, mas Pinóquio foge e acaba parando na porta de uma casa branca, onde vivia uma fada azul. Poderia ser a salvação dele. Só que o ser encantado diz estar aguardando um carro fúnebre. Não para uma pessoa aleatória, mas sim para ela mesma. A fada estava morta. Antes de poder ir para longe, Pinóquio é encontrado pela raposa e pelo gato, ambos disfarçados de bandidos. É nesse momento que o boneco é enforcado no galho de uma árvore de carvalho, enquanto os vilões o assistem sufocar até a morte. Sem salvação. Sem final feliz. Você sabia? Era assim que acabava a primeira versão do Pinóquio. Enforcadinho numa árvore. O personagem morria tragicamente, como se estivesse pagando por cada escolha ruim, por cada mau comportamento feito durante sua breve vida. Só que o público que acompanhava as histórias semanais do jornal infantil Giornale per i Bambini não ficaram satisfeitos. Não. Todo mundo achou a conclusão da história muito pesada e praticamente exigiu que Collodi consertasse o final. Bom, algo me diz que não é bem isso que Collodi queria. É bem possível que a ideia fosse mesmo um final que mostrasse que o mundo não é um conto de fadas. Mas, como dizem, a voz do povo é a voz de Deus, não é? A história de Pinóquio retornou com uma participação maior da Fada Azul, que aparentemente estava acompanhando as aventuras de Pinóquio de perto, mesmo estando morta. O ser encantado consegue resgatá-lo do enforcamento e o traz de volta à vida, dando mais uma chance a ele de tomar as decisões certas. Mas não adiantou muito. Ao ser perguntado pela Fada Azul o que foi feito do dinheiro que os bandidos queriam levar, Pinóquio mente, fazendo com que seu nariz crescesse tanto que ele não conseguia nem se mexer dentro da casa. E é somente com a ajuda de um pica-pau a Fada Azul consegue reduzir o nariz do menino de madeira. Mesmo depois de passar por esse tanto de situação complicada, Pinóquio ainda continua mentindo e fazendo travessuras, como fugir da escola. Eu nem sei dizer se o boneco pensou que viveria assim para sempre, sem responsabilidades. Mas o fato é que ele nunca imaginou que haveria consequências. Uma simples lição seria fácil demais. Ao invés disso,
Pinóquio recebeu uma maldição e foi transformado em um burro. Ele descobre que todos os meninos que não estudam e só querem saber de brincar acabam se transformando literalmente nos animais. Ainda assim, nem mesmo a gravidade da situação fez com que Pinóquio tome jeito. Ele continua fazendo suas travessuras até ser vendido para um circo e logo depois para um homem que pretende esfolá-lo e usar sua pele para fabricar um tambor. Toca, 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 toca. Burro Pinóquio o joga no mar, com o objetivo de afogá-lo. Mas o plano sai pela culatra e um peixe consegue comer a pele de animal que envolvia o nosso protagonista Pinóquio, fazendo com que ele se transformasse em um boneco novamente. Agora, se engana quem pensa que Pinóquio teria um momento de paz. Depois de voltar a ser boneco, ele é engolido por um tubarão enorme. E sabe quem ele encontra lá dentro? Dentro do peixe, do tubarão? Ninguém menos do que o Gepeto, no interior do peixe. Ao que parece, o carpinteiro foi engolido enquanto procurava pelo menino de madeira. A história poderia ter acabado aqui. Pai e filho morrendo juntos dentro do tubarão. Só que Collodi ainda tinha mais algumas coisas para mostrar. Pinóquio e Gepeto escapam da barriga do peixe e retornam para casa, onde o boneco de madeira parece finalmente mudar de postura e consegue um trabalho como fazendeiro. Por exemplo, quando o carpinteiro adoece, é Pinóquio quem faz de tudo para segurar as pontas. Então, certo dia, o boneco sonha que a Fada Azul o visitou e deu um beijo em sua testa. Só isso. Nada demais. A questão aqui é que a parte estranha aconteceria quando o personagem acordasse no dia seguinte. Lá estava, em uma cadeira do quarto, o corpo de marionete de Pinóquio, enquanto ele agora havia se tornado um menino de verdade. Teria sido melhor que a história acabasse de uma forma trágica. Ou você prefere o felizes para sempre, hein? Mas eu só te digo uma coisa. Pesquise direitinho antes de contar um conto de fadas para o seu filho, viu? A verdade por trás da história pode ser macabra.